Voltamos à entrevista com o advogado trabalhista, Dr. Stefan Schneble, falando um pouco sobre essas reformas que são tão ansiadas agora nesse novo momento nacional, nessa crise que estamos vivendo. Deixamos no bloco anterior uma pergunta no ar, né? Como envolver esses segmentos todos de áreas de interesse diversas, né? O trabalhador as várias classes sociais e os empresários. Tem um livro que é chamado O que é a Constituição, de La Salle, século XIX, onde ele colocava, numa apertada síntese, que uma Constituição, para ter validade, ela teria e tem que respeitar tudo aquilo que ele denominava dos fatores reais de poder. Você tem que ouvir todos os segmentos, eles têm que estar representados. Em qualquer reforma, obviamente, todos esses fatores reais de poder, a produção, o capital, até a igreja, enfim, todos eles têm que estar ali representados, serem ouvidos para que a gente tenha, aspas, um pacto. O que ocorre é como esses segmentos se apresentam para o debate. Se eles se apresentam para o debate numa leitura corporativa, se faz dessa forma, nós não vamos ter um debate qualificado, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de soma zero, ou seja, para que um ganhe, o outro tem que perder, quando na realidade nós temos condição de fazermos isso de soma positiva, para que haja possibilidade, mesmo na sessão de ambos os lados... A diferença do embate para o debate, né? Debate, para que os dois, nesse processo, tenham possibilidade de crescer. Então, o maior problema que eu vejo é como esses atores se apresentam para discutir. Se nós entrarmos numa leitura eminentemente corporativa, se cada um deles, e a leitura corporativa, é claro, é a prevalência daquela sua classe, isso lembra, coloquei de aquele filme do Herzog, A Guerra, a Ira dos Deuses, quando ele fala que é cada um por si, e Deus contra todos, aqui é cada corporação por si e a sociedade que se desgrace. Não é o caminho que a gente deve usar. Acho que as corporações, elas têm, obviamente, que se fazer presente, todas essas classes, mas tem que se fazer presente tendendo levar o debate para um denominador comum. Hoje o que nós podemos fazer para que o Brasil retome o crescimento, para que o Brasil retome o crescimento dentro de um contexto mundial. Nós não podemos ficar isolados desse conceito. Nós não podemos estar fechados. Criar uma redoma, né? Não podemos, não é uma Coreia do Norte. Nós temos que entender como você faz isso, ainda que cada país tem o seu caminho, cada país tem a sua correlação de força, cada país busque uma forma de solucionar as diferenças e os problemas internos, mas tem que ter um caminho comum. Esse caminho comum é que tem que ser discutido. Igual é o nosso caminho comum hoje. É atualizar, é efetivamente modernizar o país, criar condição para que a produção que gere emprego possa efetivamente sofrer ou não sofrer uma quebra tão grande e ter um estímulo ao crescimento para que gere emprego. Gerando emprego, você movimenta todo mundo. Nós tivemos um bom exemplo disso, de um grande pacto que foi feito no país. O último grande pacto foi a Constituição do Real, né? Quer dizer, a discussão do Real, né? Com Fernando Henrique, o Plano Real, que nós tivemos, inclusive, um segmento totalmente contra a esse plano, mas ele veio e só se tornou possível, só deu condições, porque com ele veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, com ele nós tivemos um conjunto de situações que deram e dão, ou deram pelo menos condição para que o país tivesse uma retomada no crescimento, uma leitura de alento à produção, uma leitura de investimento, e que e aí vem uma outra discussão interessante, quais são os nossos mitos partilhados. O que nós pensamos em comum? Então, algum desses mitos também tem que ser objeto de análise. Nós temos que parar de satanizar, por exemplo, o lucro.
O lucro é a remuneração do risco. Então, nós temos que entender que não é pecado ter lucro. Você tem que, obviamente, é que este lucro não pode ser feito a qualquer custo. Aí entra a figura do Estado. Aí entra, na verdade, aquele que vai equilibrar a relação. E não o Estado, como nós temos hoje, que é um distribuidor de privilégio. Quer para um lado, quer para o outro. Essa conceitual aí que é o mais difícil de ser trabalhado, né? Foi o que você colocou, só no debate qualificado, no debate onde as partes não se apresentem com essa hemiplegia moral, que é essa discussão entre esquerda e direita. Então, se nós não abrirmos mão de algumas posições radicais que nós colocamos, nós não vamos ter possibilidade de avanço nunca. Agora, o momento é mais um momento que a história. Agora, doutor Stefan, nós temos a relação capital e trabalho, temos com as empresas privadas e temos a relação de trabalho também com o governo, né? Com as estatais. São situações diferentes, não? É uma discussão interessante que também está no momento propício para ser feita. E volto ao gato de Alice. Aonde você quer ir? Que Estado nós queremos? Aqui não se deve ficar discutindo desse Estado assistencialista ou do Estado mínimo. Nada. Que Estado nós queremos? Qual é o tamanho desse Estado? Nós não podemos ter um Estado hoje que consome mais do que a metade do que é produzido no país. Eu tenho assistido nos últimos anos, assim como um crítico, observando o processo, muitos concursos públicos, um nível de jovens muito grande, preocupados em estudar para fazer concurso, para entrarem num emprego que terão estabilidade depois de 5 anos. Garantias ao servidor público você vai encontrar em todas as sociedades avançadas. Essas garantias têm que ser dadas, elas têm que... Só que nós temos que entender qual é a resposta que essas garantias nos trazem. Qual é a resposta que isso traz em favor da sociedade. Então, vamos pegar um exemplo. Nos países germânicos, o funcionário público, ele tem, obviamente, uma aposentadoria específica, ele tem estabilidade no emprego, mas ele ganha 30% a menos do que o seu similar na iniciativa privada. Tem que ter um equilíbrio. Na crise de 2008, a grande parte do servidor público alemão perdeu o direito ao 13º e outros benefícios. Ele é o primeiro que paga, porque ele é o primeiro que tem uma garantia que os outros não têm, que é a estabilidade no emprego. Então, qual é o modelo de Estado que nós queremos? Que Estado é esse que nós queremos? É o Estado distribuidor de privilégio ou é o Estado que efetivamente vai criar condição para que ele é necessário? É inegável. Que o servidor público tem que ter condição de trabalho digna? É inegável. Que o servidor público também tem que ter condição de remuneração digna? Isso é indiscutível. Quais são esses patamares? A partir de que Estado é esse que nós queremos? Então, sem essas discussões, nós vamos estar sempre andando em círculos. Ok, doutor Stefan, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo, infelizmente, terminou, mas ficam aí essas perguntas para esse trabalho e essa é a sua contribuição muito importante. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado.